tenho que pintar minha unha. Eu me sinto bem abençoada, às vezes, sempre, eu acho. Porque todo dia é um dia que é uma surpresa, a gente não sabe como vai ser o dia. Mas não sei, pra mim, mesmo eu não sabendo o que vai acontecer no outro dia, no próximo dia, sempre é um dia bom. Sempre é um dia que é agradável, sabe? Sempre é um dia agradável pra mim. Eu não sei se sou eu que aprendi a ver os dias assim. Tipo, não me esquentar, não criar cenas na minha cabeça imaginando como seria esse dia. Tisguei. Brincando. Com uma tampa de caneta, eu acho. Eu não sei se sou eu que aprendi a ver os dias assim, ou se realmente os dias sempre são bons pra mim, não sei. Porque, tipo assim, como é que... Um exemplo. Hoje eu teria que trabalhar de manhã. Eu daria aula 7 horas, 8 horas, 9 horas e depois 11h30. E meu primeiro aluno das 7 horas não ia poder treinar hoje às 7, pediu pra trocar pra amanhã. Daí meu aluno das 8 é um casal e eles foram viajar com as crianças que entraram de férias, estão curtindo. E depois deles tinha um outro aluno meu que é médico e ele chegou muito tarde do plantão e não vai poder treinar no horário dele, então também não deu. E 11h30 teria outro casal de alunos meus que eu já dei aula ontem, então hoje não tem aula dele. Tipo, todos estão seguindo seus propósitos, todos estão fazendo o seu dia, todos estão fazendo o seu melhor. E ainda assim eles querem treinar, né? Eles sabem que isso é importante, eles tentam estar lá e sempre que eles podem, eles estão. Só que as outras coisas também estão acontecendo, então tudo vai caminhando meio que junto. E daí tem manhãs que eu tenho que estar lá, tem manhãs que eu não tenho que estar lá, que as pessoas não precisam de mim. E isso tá tudo bem. É legal não precisar, porque você tá ocupado com outras coisas. E também é legal precisar, porque eu posso ajudar eles em um aspecto que eles também precisam, que é o corpo físico, que é o treino. E os dias vão acontecendo naturalmente. Todos interferindo uns na vida dos outros, só que como se tudo fosse milimetricamente calculado. Cada pessoa tinha que estar nesse lugar, nesse momento, porque também impactaria na vida de mais outras pessoas. Então, a gente tem um planejamento e às vezes planejamento acontece. Às vezes planejamento não acontece. Só que o legal de saber que os dias são surpreendentes, é uma surpresa sempre, é que tu tá sempre preparado pra qual vai ser a surpresa. Então, preparado significa ter tipo um plano B, ou simplesmente não ter plano nenhum e deixar as coisas irem acontecendo e tu tendo as estratégias ali. Por isso que eu apoio a ideia de não ser nada nem ninguém. Sempre estar alguma coisa. Isso, na verdade, é um lado. O outro lado existe. Só que o outro lado existe em abundância. Então, enquanto não há o equilíbrio, eu preciso me posicionar desse lado. Mas o certo também não é esse lado. O certo é o centro. Quer ver? Porque a gente não deve ser nada nem ninguém e sempre estar alguma coisa. Porque desse tempo de agora pra trás, sempre nos cobraram ser. Você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Isso conforme a visão deles. Porque na vida deles, algo aconteceu e aquilo ali provavelmente quebrou alguma expectativa da pessoa e ela se frustrou.
Quando a gente se frustra, a gente considera que errou. E daí a gente pensa que deve acertar. E para acertar, você deve ser de tal jeito. Não do jeito que você estava sendo. Você deve ser de outro jeito. E daí as pessoas meio que vão rotulando a si mesmas. E depois disso, quando veem outra pessoa vivendo algo semelhante ao que elas viveram, elas tentam passar essa visão para que aquela pessoa ali se dê bem e não se dê mal. E ela tem essa fórmula, a fórmula para não se dar mal, a fórmula que ela percebeu quando ela se deu mal. E daí ela ensina essa. Só que cada situação é uma situação. Não significa que necessariamente vai acontecer do mesmo jeito com aquela pessoa, ou se tá acontecendo parecido contigo, vai gerar o mesmo resultado. É tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. As oportunidades vão vindo. E daí a gente vai pegando as oportunidades conforme tem que ser. Tudo para nosso aprendizado, sei lá. Mesmo que às vezes a gente se ferre, ainda assim a gente precisaria daquele ensinamento ali. Na verdade, até os nossos erros forjaram o que a gente é. Então, se a gente é o que a gente é hoje, é graças a tudo que aconteceu, as coisas boas e as coisas ruins. E é isso, sei lá. Né? Então, como em abundância isso existiu, nos últimos tempos todo mundo se cobrando muito e cobrando uns aos outros para serem tal coisa. E quem foi algo e esse algo foi bem sucedido, essas pessoas se colocaram acima umas das outras, tipo numa camada superior. Por exemplo, eu fui assim e eu me dei bem. Vejam, se vocês quiserem se dar bem também, vocês têm que ser assim. E não é uma verdade. Isso foi um erro, foi uma autossabotagem, não sei. Se aquela pessoa ali foi de um jeito e ela se deu bem, é porque aquele ali é o jeito dela. O jeito que fez ela se dar bem foi o jeito próprio dela, o genuíno dela. A verdade dela. É óbvio que a vida dela daria certo se ela estivesse sendo ela. Não estivesse sendo nada além do que faz sentido para ela. Então a fórmula, talvez, na minha percepção, é isso. Não adianta dar essa fórmula para alguém. Ela tem que se reconhecer, perceber qual é o meu genuíno. Eu sem influência de nada nem ninguém. Qual é o meu genuíno? O que eu tenho vontade de fazer? O que eu faço porque eu tô afim de fazer? Se nesse momento eu pudesse fazer qualquer coisa, o que eu faria? Daí a gente vai começar, a brilhar. Sabe assim, na Bíblia, quando diz que a gente deve ser como crianças? É tipo isso, como crianças, só ser. A criança não sabe se pode ou se não pode, ela não tem essa noção ainda. Ela não sabe se é fácil ou se é difícil, ela não sabe se aquilo ali é compatível ao tamanho dela ou não. Ela tenta, ela vai lá, ela acredita. Ela só imagina na cabeça dela e logicamente ela já tá apta. E nas coisas que são pra criança, realmente ela vai estar apta. Por isso que a criança vai aproveitando várias coisas e ela não pensa nas coisas ruins que ficaram pra trás ou nas oportunidades que ela queria. Não, ela tá conhecendo tudo, então todas as oportunidades ela queria, bem dizer. Ela precisa. E ser como crianças, eu acho que a gente meio que conseguir ser mais assim.